O tema de hoje é, no set, planejamento versus improviso, técnica versus feeling. O que vale na hora H para um diretor de fotografia? Vale a referência que ele traz, a bagagem que ele acumulou, o que ele estudou, o que ele leu, o que ele assistiu, ou a técnica, saber operar aquele equipamento, a tecnologia, entender o que ele tem nas mãos? O que vale, Ber? Olha, eu entendo a sua pergunta, mas eu não sei se eu vejo essa contradição que ela traz junto com... Vamos dizer, então, qual que é o peso de cada... Então, eu acho que as duas coisas andam juntas. Sim. Né? Quer dizer, o conhecimento técnico é fundamental. O cinema é uma arte fundada na técnica. Né? O cinema não prescinde de energia elétrica, por exemplo. Né? Então, ele não tem nada a ver com o teatro. O teatro se fazia teatro com candeeiro, com óleo de baleia, com outras coisas. Então, o cinema não. O cinema está fundado na técnica. Né? Então, nenhum diretor de fotografia pode prescindir do conhecimento técnico. Ele pode ter níveis diferentes. Né? Tem diretores de fotografia que são mais interessados na técnica e outros que não, que se concentram mais na estética, né? Procuram mais ver o background daquela história em termos visuais, né? Estudam a pintura da época e tal, e deixam, às vezes, até delegam um pouco dessa parte técnica para outras pessoas da equipe dele, para fazer os setups. E hoje com o RAW você está voltando muito, o diretor de fotografia está voltando muito a ter as mesmas preocupações que a gente tinha quando era película. Né? Quer dizer, você se concentra, trabalhando em RAW, naquilo que você não vai poder mudar na finalização. O que você não muda na finalização? A direção da luz. Né? A luz aqui está vindo de cima para baixo e voltando pelo tampo branco, isso não vai mudar. Né? A relação de contraste da cena também você não vai conseguir mudar na finalização. Né? Tem tantos stops do fundo para sua pele e isso não vai alterar. Né? E a natureza das luzes, né? Temperatura de cor, composição espectral, se é uma luz difusa, se é uma luz dura. Então a gente, com a captação em RAW, né? Que eles chamam de negativo digital com muita propriedade, a gente voltou a um estágio em que você se concentra naquilo que não é alterável na finalização, né, e deixa, né, as coisas que você pode mexer, né, tom de pele, a colorimetria em geral, né, os ajustes de contraste fino e tal, você deixa isso para finalização. Né? Eu te fiz essa pergunta porque quando eu comecei eu tinha apenas a vontade de fazer e alguma referência... E uma DVX-100. Uma DVX-100B para Sony. Alguma vontade de fazer, mas bagagem que eu trazia de outras áreas. Hoje, o cara que começa na cinematografia, que o cara quer ser diretor de fotografia, ele quer saber, o que eu preciso? Eu preciso estudar, sei lá, história da arte, eu preciso estudar design. O que eu preciso estudar? Ou não? Ou eu só preciso entender da tecnologia que eu estou operando? Eu sou totalmente contrário a você começar pelo fim, entender a tecnologia. Eu acho que uma das características da direção de fotografia é que ela é uma atividade multidisciplinar. O diretor de fotografia ele tem que conhecer tanto física e um pouco de matemática, quanto estética, história da arte. Então, a gama de matérias, de informações que a direção de fotografia abrange, ela é muito extensa. Você não pode... Se você for entrar num filme de época, né, você vai ter que investigar quais eram as fontes de luz que se usavam naquela época e como é que você vai, com a tecnologia atual, como é que você vai emular aquele efeito, fazer aquilo ali, né? Então, você tem que ter conhecimentos em muitas áreas para ser um bom diretor de fotografia. Né? Não é uma coisa... não é uma profissão para especialistas, por incrível que pareça.
é uma profissão para compreensivistas. Você precisa ter um conhecimento de ótica física, de ótica geométrica, né? E precisa ter mais essa parte. Eu acho atualmente, se eu fosse elaborar um currículo de uma escola de cinema, o curso de cinematografia... Para formar um cara novo, que já entra com as tecnologias que tem hoje. Exato. Eu ia insistir muito, em primeiro lugar, no entendimento, no ensino da percepção e da cognição visual. Como as pessoas veem o mundo, entendeu? Porque se você não entende, se você trabalha para o olho do espectador, se você tem que criar na mente dele, através de imagens, uma determinada sensação, e você não sabe nem como ele percebe o mundo pela visão, né? Como é que ele organiza a informação, se você não conhece nem os princípios mínimos da Gestalt, que as coisas se agrupam pela forma, pela cor, se eu puser um pedaço de queijo vermelho aqui dentro, ele vai se destacar porque ele não... Sabe, esse tipo de conhecimento elementar, né? Que envolve a Gestalt, a percepção, a parte toda de fisiologia da visão e tal. Se você não estuda isso, você começa sem saber o fundamental. Como é que a pessoa está vendo o que eu faço? A partir daí, depois que a pessoa tivesse uma noção de como é que o mundo é visto pelos olhos humanos, é que eu iria dizer, bom, agora vamos ver um pouco de história da arte, né? Vamos ver a forma, o volume, a linha, a textura, né? Como é que se combinam esses elementos, como é que isso chegou na fotografia, e da fotografia como é que isso foi para o cinema. Porém, isso é totalmente o oposto do que vem acontecendo nos últimos tempos. Mas você tem visto coisas muito boas? Não. Não tem. E eu atribuo a isso. Em relação ao improviso, disso assim, de você chegar num lugar, numa locação nova, ou numa, sei lá, qualquer lugar novo para você. Improvisar. De improvisar, de entender aquele ambiente, saber o que tem ali, o que não tem também, e de extrair dali uma cena boa, um quadro bonito. Quando você chega numa locação que você não teve tempo, não viu antes e tal, e tem que fazer uma cena ali, né? Você vai fazer uma análise rápida, se não tem muito tempo, você vai olhar o que existe ali. Ah, tem um buraco no teto. A luz meio-dia. Aí você já pega lá o seu iPhone com aquele aplicativo e vê que horas o sol vai passar ali e tal. E aí você começa a construir de acordo com as circunstâncias. O improviso é você construir de acordo com as circunstâncias sem ter tido tempo nem os meios para realizar de uma forma ideal. Isso é que é o improviso, né? Então eu valorizo e gosto, inclusive, o improviso é o desafio. Também, né? Eu também Quando gosto você muito. está com tudo pronto, com antecedência, já viu a locação e tal, fica bom, mas não tem como ficar ruim, porque você teve todo o tempo do processo. Agora, você chegar na locação, improvisar, descobrir da onde a luz vai vir, como é que você vai controlar o contraste, vou botar um pano preto naquela janela para diminuir a luz que vem dali e tal, e dá certo, você fica mais feliz. Eu acho que um dos méritos do bom cinematógrafo é saber que aquela equipe que está com você espera que você resolva aquele problema que apareceu ali com um improviso, com... a liderança natural vem daí, uma né? Solução prática. Uma solução prática. Isso, cara, eu tenho o maior prazer com isso. E eu, naturalmente, eu sei que a gente é contratado para isso normalmente, pra né? dar uma solução. Resolver problemas. Resolvedores de problemas. Para o produtor, nós somos resolvedores de problemas. Eu acho assim, uma pessoa que não pode ter estudo nenhum, Eber, mas que ela tem um QI elevado para resolver um problema, eu falo, nossa, que pessoa inteligente. A inteligência não tem nada a ver com a cultura. Exato, exatamente. Eu falo, nossa, você tem pessoas muito solução. inteligentes com pouca cultura e tem pessoas com muita cultura e pouca inteligência. E conta para nós, qual que foi o improviso mais improvisado de todos os... Eu já fiz as coisas mais loucas, de uma responsabilidade total, causando prejuízo para pessoas, inclusive. Eu até contei, há pouco tempo atrás eu contei umas dessas coisas. Eu uma vez estava fazendo, no tempo do 35 e tal, que era uma pobreza total, a gente ia rodar uma externa, né? E estava em pleno verão, era novembro, final de novembro, eu me lembro que era perto do aniversário. E aí a gente ia fazer essa externa e na véspera eu vi que eu ia enfrentar uma situação estranha,
porque eles mudaram um pouco a locação. Então tinha um sombreado, umas árvores e tal, mas daí o diretor chegou e disse, olha, não vou fazer mais naquele pedaço, eu vou fazer no campinho, que era um lugar totalmente descampado. Sem consultar você, obviamente. Sem consultar, né? mudou, Nunca. vamos fazer no campinho. Aí eu fiquei matutando de noite e falei, eu tenho que levar uns lençóis, porque eu vou usar um lençol de butterfly para fazer os closes e o outro eu vou fazer um rebatedor. A sua esposa não fala mais nada, né? Eu não era nem casado, por isso que foi ruim. Aí Porque se fosse casado, até separar o lençol, eu sei que o meu marido gosta. Não, né? foi pior. Eu tinha uma namorada nessa época e ela estava sozinha na casa e tal, e eu fui na casa dela e peguei, eu não entendo nada de lençol, né? Peguei 2 lençóis pela textura. Abri o lençol, olhei para a lâmpada e tal, disse, esse aqui é legal, esse aqui passa o que eu preciso, esse aqui reflete o que eu peguei 2 lençóis. E levei. E os 2 foram grampeados com aquele rocão, certo? Em armações de sarrafo. A gente comprou sarrafo de 5, fez 2 armações e tal, esticou e grampeou. Bom, resumo da história. Os lençóis eram de linho irlandês SS 120. Eu nem sabia que existia isso, certo? E quando a mãe da menina veio de fora, né, tava lá os lençóis com de tanto em tantos 30 em 30 centímetros. Quem foi que fez isso, né? Mas você tá acostumado, né, Bert? Tipo, aconteceu outra situação. Você não se estressa, né? Você Não, sabe que vai ter que criar um porque jeito. estressar não resolve o problema, né? A gente tem... Eu acho que os anos trazem isso pra gente, né? Essa calma, né? Essa calma cara, é bonita de se tudo ver, tem. né? Às vezes não é a melhor solução, a gente também precisa aceitar isso. Quer dizer, eu estou dando uma solução que vai permitir rodar a cena, não é a melhor solução. A melhor solução seria ter o equipamento preciso, necessário, exato para fazer isso. Mas se você consegue fazer a cena e o resultado dramaturgicamente e narrativamente não fica prejudicado, tá ótimo. Até recentemente a máquina de fumaça Eu uso café. eu uso pó de café, lata de filme e fogareiro elétrico. Quanto isso está funciona. presente nas grandes produções? Depende do fotógrafo. As pessoas da minha geração não estudaram em escolas de cinema. A minha geração é a primeira que fez escola e eu nem concluí, porque era São Luís. Mas o pessoal que já foi formado pela ECA e tal, eles, mesmo que a escola não tenha assim, um equipamento maravilhoso, tinha algum equipamento. Então eles começam a aprender a parte prática já com um equipamento que pode ser até não muito atualizado, meio fora de linha, mas é um equipamento profissional, né? E as gerações anteriores, não. A gente não tinha escola de cinema, então você era meio, o que que tem? Você olhava para né? O que que temos aqui? Vamos ver o que que temos aqui. A gente pode concluir que o que vale é o resultado, é o que a gente entrega. O que vale é o resultado. Independente de se a gente tem uma superprodução ou é guerrilha, independente se a gente tem baixo ou o público só vê o que está alto. na tela. É isso o que que está vale. atrás da câmera ou fora do quadro não é percebido. Agora, tem uma coisa que é importante a gente ter em consideração, que é o seguinte: a fotografia de um filme, a cinematografia, ela nunca deve estar descolada, né, ou se colocar como um elemento à parte da narrativa do filme, que é uma coisa que acontece. Às vezes o fotógrafo se empolga, entendeu? E começa a construir uma estética dele que não tem nada a ver com aquele filme que ele está fazendo. Isso é um perigo, né? Porque a cinematografia, ela está ali para contar aquela história, entendeu? Então, se você vê, às vezes, uma oportunidade de fazer um plano bonito, né? Mas aquele plano bonito não pertence àquele momento da história, você tem que se controlar e dizer, não vou fazer o plano bonito. Então, para o nosso amigo que está estudando, está começando na área, o que a gente pode dizer em relação à técnica, improviso, o feeling que ele traz, a bagagem que ele traz de outras coisas? O cinematógrafo, ele tem que reunir tudo isso e transformar em algo, em um produto final? É isso?
Ele vai somar tudo isso e ele tem que ter em vista, ter tudo isso? Ele tem que ter em vista que o resultado, o que vai bater na tela, é o que importa. Mas que improvisar pressupõe você ter alguma coisa preparada, né? É o que começo da nossa conversa, né? O músico de jazz. Ele vai improvisar, mas ele vai improvisar em cima de um tema. Tem lá os compassos, né, do tema, ele vai improvisar em cima daquilo. Então, é um erro, talvez, do principiante pensar que se ele não tiver preparado nada, não tiver tido nenhuma ideia a priori e tal, ele vai chegar lá e vai receber uma luz do alto e vai ter uma ideia genial. Às vezes não acontece isso. A maioria das vezes não acontece. A maioria das vezes não acontece isso. Agora, se você já trabalhou uma hipótese, acho que eu vou para esse lado e tal, você tem condições de mudar tudo na hora, improvisar, fazer uma coisa totalmente diferente, mas isso acontece porque você trilhou um outro caminho, aprofundou uma outra coisa. Eu acho que do nada sai nada. Sim. Entendeu? Se você não tem nada, né, não vai sair nada daquilo ali. Você precisa construir alguma coisa, mesmo que aquilo seja abandonado, que seja uma escada que você joga fora depois de subir, você precisa ter aquilo ali. Então, planeje, estude, veja tudo que você pode usar da sua experiência anterior que pertence àquele filme, né? A vantagem, dizem que a vantagem do fotógrafo com mais experiência, mais velho, é isso, é que ele tem mais repertório de coisas que deram certo, né? Você tem mais experiência, já fez mais coisas. Então, às vezes você pode, a partir de uma experiência anterior, adaptar aquela experiência, né? A situação é um pouco diferente daquela que você se lembra que fez há não sei quantos anos atrás, mas você vai usar... Como um case, consultoria. Exato, isso é muito importante. Então, o fotógrafo é que nem o vinho. Se ele é inteligente, se ele é bom, ele vai melhorar com o tempo. Entendeu? Porque ele vai incorporar essa experiência toda e tal, né? O vinho que não é bom na sua origem, ele no máximo vai dar um bom vinagre. Perfeito. Amigos, chegamos ao final da nossa temporada. Chegamos ao final com copos ainda cheios. Mas por pouco tempo. Valeu e até a próxima. Até a próxima.